Bom, a gente volta ao Bom Dia Responde, falando sobre convivência em condomínio, a relação entre síndico e moradores, entre moradores e moradores, conversando com o advogado Igor Labre. Doutor Igor, eu vou para a tela mostrar essa reportagem do Valor Invest, dizendo que a inadimplência em condomínios cresceu, cota extra ajuda a elevar a dívida de proprietários, o percentual de pessoas, e aí é claro, é o país inteiro, com débitos em atraso em condomínios, aumentou entre 2022 e 2023, é um monitoramento de uma empresa, uma fintech. A lei brasileira não estabelece o número máximo ou limites, e está aí na reportagem que você acompanha no telão, em destaque do Valor Invest. A lei brasileira não estabelece número máximo ou limites objetivos em relação a cotas extraordinárias, falando de inadimplência em condomínio. Há um limite da inadimplência ou não há? Sim. Deixar de pagar essa conta. De acordo com o regramento sobre condomínios, sim, quando a pessoa ela deixa ali de pagar, a primeira sanção que ela vai sofrer, ela vai deixar de votar nas assembleias. Sim. Ela perde o seu direito a voto nas assembleias. Ela pode até ir. Ela pode até ir. Não pode o condomínio agir com desrespeito à pessoa, mas ela perde o seu direito de voto. E dentro dessa perda de direito, ali o síndico, né, ele pode exercer as cobranças e, dependendo da situação, pode levar para a via judicial. E dentro da via judicial haverá cobrança e, dependendo da situação, poderá até se ter uma perda, né, do local, dependendo do valor da dívida, de como está se conduzindo a situação. Certo. A quem cabe a cobrança desse devedor? Ao próprio condomínio? Normalmente se terceiriza da sua lida com essa área especificamente. Qual tem sido a prática? A prática, em condomínios maiores, se tem ali sempre uma empresa terceirizada que ela administra. Normalmente essa empresa faz a cobrança, faz aqueles trâmites iniciais, como exercer o protesto, levar para o SPC e tudo mais. Quando não se tem essa empresa que administra, se tem ali o síndico que ele próprio exerce esses deveres. Quando a gente fala de taxa de condomínio é uma coisa, quando se fala em participação para benfeitorias no condomínio é outra coisa. Sim, sim. E a pessoa que não paga a taxa, mas paga a participação nas benfeitorias, ela de certa forma fica menos prejudicada? Ou se ela deixa de pagar as duas, ela deixa de ter acesso às benfeitorias? O que prevê aí a legislação? Essa é uma dúvida que surgiu muito até na época da pandemia, porque o tema condomínios ele veio muito surgir na época da pandemia. Quando a pessoa ela deixa de pagar, não pode, é ilegal, ali o condomínio, o síndico, ele proibir a pessoa de adentrar nos locais comuns do condomínio. Mas a primeira sanção, como eu falei, será que ele perderá o direito de voto dentro da Assembleia e sofrerá com as cobranças, tanto na via extrajudicial e, dependendo da situação, poderá ir para a via judicial. Nós vamos para essa mensagem de um telespectador, chegou às 7h17 e a pessoa diz o seguinte: meu vizinho tem mania de ouvir música depois das 10 da noite, de fumar na porta da minha casa. Moramos em kitnet. Posso reclamar? A fumaça do cigarro vem a todo tempo para dentro da minha casa. Kitnet é uma condição diferenciada de relação de vizinhança ou até de gestão da qualidade e da circulação ali, da qualidade de vida e da circulação de pessoas? Porque é uma moradia independente, apesar de estar num lugar coletivo, vamos chamar assim. O termo condomínio, quando olhamos para a doutrina, ele pode vir de um nicho coletivo. Então, a kitnet, dependendo da situação, ele pode ser entendido, sim, como uma espécie de condomínio. A questão do fumar, tem uma lei de 96, regrada também por um decreto de 96, que ele expõe que não se pode fumar em locais públicos. Tendo em vista, então, que uma kitnet é um local público, onde tem várias pessoas ali em convivência e tudo mais, então não se pode, devido a essa regra federal, haver o uso do cigarro. Então, ela pode exercer primeiro uma reclamação, tendo um síndico, ou tendo alguém que administra, ou pessoalmente a ele. Acaso não funcione, poderá se adentrar até judicialmente, né? Porque ele está descumprindo um regramento que não se pode utilizar o tabagismo no âmbito coletivo. Vamos para essa outra participação de telespectador. Às 7h22 a mensagem diz assim: meu vizinho tem um apartamento com a varanda de frente com o meu apartamento. Ele costuma andar de cueca por lá, às vezes de toalha, até nu na varanda à noite. Isso é alguma transgressão ou pode se configurar como um crime? Ele pode ser denunciado na delegacia ou na justiça? Já reclamamos, o síndico diz que já falou com ele, mas não consegue resolver. Como resolver aí, doutor Igor? Dê uma luz. Então, essas situações ali de relação dos que moram no condomínio,
uma situação como essa aí que não se pode ocorrer, tendo em vista que tem crianças e tudo mais, então já seria algo complicado, né? O que o síndico pode fazer? A primeira coisa, igual ela falou ali, ele já deve ter notificado o morador, falado que ele não pode andar com esse tipo de vestimenta no local. Caso ele desobedeça, a legislação fala que pode o síndico aplicar até multa, uma multa equivalente a 5 salários correspondente ao valor do condomínio. E em caso ele continue em descumprimento, poderá ser aberta uma ação judicial cabível, aí no caso poderia se entender com algum tipo de assédio, alguma coisa. Certo, mas vamos considerar o seguinte, vou botar um probleminha aqui nas nossas hipóteses, não sei se é o caso, mas a pessoa que está ali à vontade na casa dela vai dizer, eu estou no meu ambiente, dentro do meu espaço, posso circular do jeito que eu quiser, determinado horário, não tem que ninguém ficar fiscalizando da sua janela o que eu faço na minha casa. Pode ser o pensamento de quem circula, às vezes, com menos roupas naquele horário. Sim. Ele também não está no direito dele? Sim, eu sempre digo que a questão de condomínio ela tem que ter uma ética de convivência. Sim. Tendo em vista que é um local coletivo, igual eu falei, pode ter ali crianças, pessoas que não vão se sentir à vontade com a situação. Ele tem o seu direito de moradia, mas ao mesmo tempo tem que respeitar a ética da convivência com a coletividade ali. Então, ao meu ver, o síndico ele age de forma correta, notificando a ele, caso ele não cumprindo, poderá sim abrir uma ação judicial para que ele tome algumas medidas para que cumpra essa ética da convivência ali. Muito bem, vamos para essa mensagem que chegou às 7h25. O telespectador, inclusive, mandou a foto da Mira apresentando informações no G1. Eu agradeço a sua participação aqui e a sua audiência, viu, Ana Lúcia? Ela diz o seguinte, ambos construímos usando o mesmo muro. Tem mais de 10 anos, que tem infiltrações e o vizinho não quer rebocar o lado dele, nem deixa eu fazer o serviço por ele. Tudo piora agora nesse período de chuvas. O que eu faço? Essa história da construção do muro, a quem cabe rebocar. Eu fiz o muro, poderia ter havido ali uma negociação para rebocar, não aconteceu e ela está dizendo que o muro está cheio de infiltrações. O que ela pode fazer? Sim, tendo em vista que há uma prejudicialidade para as duas partes, ela poderá, igual ela já tentou de primeira forma, notificar ali o outro proprietário que está dando infiltração, que está prejudicando o seu lado. Caso ele descumpra, poderá, se via ali o juizado, tentar um acordo ou uma ação, uma sentença que venha trazer a determinação para que haja o conserto, né, haja manutenção desse muro, para que não haja prejudicialidade nem para um lado nem para o outro. O síndico pode fazer cobrança, diz essa mensagem, de atraso do pagamento do condomínio no grupo de WhatsApp, e aí você vai acompanhar junto comigo no telão o que diz o telespectador. Segundo a mensagem, o síndico coloca o nome de cada morador que está devendo com o devido número do apartamento. Esse tipo de exposição pode ser feita no grupo do condomínio, doutor Igor? Bom, aí já se configura até uma cobrança vexatória. Sim. Vou até dizer para a telespectadora que fez essa pergunta que esse síndico ele pode responder se ela tiver interesse por uma ação de danos morais, porque não se pode fazer esse tipo de cobrança, ele pode fazer ali pessoalmente e tudo mais, ou no privado, mas não de forma coletiva, porque se torna vexatória e pode ele corresponder a um dano moral a essa pessoa que ele fez essa cobrança. Essa cobrança tem que ser feita, se for feita assim, individualmente. Individualmente ele pode mandar a mensagem, um lembrete. Lembrete. Está devendo tantas mensalidades do condomínio, etc. e tal. Normalmente, e aí pergunta da sua lida, da sua prática rotineira, depois de quantos meses de atraso essa cobrança normalmente vai para uma ação administrativa ou até judicial? De forma ética, a gente sempre aconselha esperar uns 3 meses. Sim. Porque o síndico ele vai notificando a pessoa, vai falando, olha, você tem essa dívida, é necessário, porque o condomínio tem seus custos, você tem que arcar, porque isso vai fazer falta. Caso dentro desses 3 meses ele descumpra, o síndico pode começar a aplicar a legislação, que no caso seria as multas, e em caso de descumprimento ele abriria a ação judicial para corresponder à cobrança dessa dívida. Normalmente as decisões em assembleia vão para uma ata, vão para um registro, levadas a um cartório para configurar como um documento de registro de decisões. Se um dos moradores não participou da assembleia, discorda das decisões, ele pode questionar a decisão daquela ata ou daquela assembleia judicialmente, ou não cabe isso, a ata e a decisão da assembleia é soberana, de toda forma?
Bom, ali na constituição da ata, a legislação ela coloca que tem que ser o síndico, quem convocou a assembleia, tem que convocar todos os que são pertencentes ao condomínio. Acaso não participe, já seria uma falta da própria pessoa. Essa ata ela é sempre registrada em cartório, é pública, né? Então, no caso, ele não cumprindo, acaso a pessoa verificando que há alguma coisa que não condiz ou que ela se sente ofendida, ela poderá questionar judicialmente, verificando as questões que envolvem a legislação civil. Porque o regramento ali, tanto a convenção e o regimento interno, eles não são soberanos. Sim. Eles são feitos baseados no regramento do Código Civil e alguém conseguindo visualizar que fere alguma legislação poderá ser questionado no âmbito judicial. Doutor Igor, muito obrigada por estar com a gente aqui. Um bom restante de semana. Obrigado. Até mais.